Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Ives Fernando, eu sou professor de ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do EducaPé. A aula de hoje é a de número 4. Eu vou falar sobre os seres bióticos e os seres abióticos. Quando se fala desses seres bióticos e abióticos, eu vou falar sobre os fatores bióticos e abióticos. Eles irão ali representar as relações existentes que irão permitir um equilíbrio no nosso ecossistema. Os fatores bióticos, eles vão ali, corresponder às comunidades vivas, essas comunidades vivas de um ecossistema, que pode ser tanto uma floresta quanto um pequeno aquário. São exemplos aí: plantas, animais, fungos e também as bactérias. Já os fatores que são abióticos, eles vão ser elementos físicos, químicos ou também geológicos do ambiente. Isso mesmo, eles irão ser ali, responsáveis por determinar em larga escala a estrutura e funcionamento dessas comunidades. São exemplos: água, solo, o ar e também o calor. Aí a gente tem justamente uma imagem falando sobre os seres bióticos e abióticos. Olha só que legal, galera. Eu tenho ali, seres que são abióticos. Observe que eu tenho sol, eu tenho os ciclos de gases, água, minerais, os nutrientes. Quando se fala dos seres que são bióticos, eu vou ter a cadeia alimentar, que eu tenho produtores, plantas, algas. São justamente ali componentes bióticos. Olha que imagem legal ali da onça e de um coelho. Quando se fala aí da cadeia alimentar, a gente vai ter os consumidores, os herbívoros e os carnívoros. E justamente através do calor, quando esses animais eles morrem, vai entrar aí justamente a ação dos decompositores, que vão ser os fungos e as bactérias. Agora, bora fixar aí quando se fala de fatores bióticos. Fatores bióticos vão ser seres produtores. Aí a gente tem plantas e águas. Já os seres que são consumidores, vai ser herbívoros e carnívoros. E também existem os seres que são decompositores, esses mesmos, no caso dos fungos e as bactérias. Se eu for falar agora dos fatores que é abiótico, olha, a água, a luz, no caso, a energia luminosa, os nutrientes, quando se fala ali das substâncias químicas, e os fatores bióticos. O que na realidade são esses fatores bióticos? Os fatores bióticos, na verdade, eles são ali o resultado da interação entre os seres vivos em uma determinada região. Junto a eles, vão formar o que a gente chama de biota, ou seja, a comunidade biológica que vai influenciar no ecossistema do qual aí fazem parte. Por exemplo, em um manguezal, todas as espécies de animais e também de vegetais, eles irão compor ali a biota daquele ambiente, como os caranguejos, os guarais, as lontras. No caso dos vegetais, a gente tem o mangue preto, o mangue vermelho, que são fatores bióticos de um ecossistema. Bora agora falar sobre as relações ecológicas que existem entre as cadeias alimentares. Aí na telinha, como vocês estão vendo, a gente tem as relações ecológicas, elas são interações que ocorrem justamente entre os seres vivos, que são classificados aí da seguinte forma. A seguinte forma é o seguinte: a gente tem um nível de interdependência, que vai ser intraespecífica e interespecífica. Quando se fala das intraespecíficas, eu posso dizer que é homotípicas, isso mesmo. Essas relações aí, quando se fala, acontece entre as mesmas espécies. E temos as interespecíficas, ou seja, heterotípicas, relações que irão acontecer entre séries de espécies que são diferentes.
E é lógico que essas relações, elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. Harmônica, galerinha, é quando o resultado ali daquela associação de espécies, ela é positiva, podendo somente ali uma ou duas espécies serem beneficiadas, é claro, sem o prejuízo de nenhum deles. Ela vai ser harmônica porque as espécies, elas irão se beneficiar e não vai causar nenhum prejuízo a outra espécie. Quando se fala da desarmônica, o que é que acontece? O resultado dessa relação, ela é negativa, ou seja, existe sim um prejuízo, onde ambas as espécies, elas vão estar envolvidas. E aí, quando eu digo que elas vão estar envolvidas, é porque uma espécie vai se beneficiar e a outra ela não vai se beneficiar. No caso aí do predatismo. Agora, bora falar um pouco ali do manguezal. O manguezal também ele reflete essa importância das relações que são ecológicas, onde a biota ela vai formar, na verdade, um ciclo. E esse ambiente ele vai ser considerado, na realidade, o berçário de muitas espécies marinhas, especialmente para muitos peixes e crustáceos que vão utilizar essa região do mangue para se reproduzir. Aí na imagem, a gente tem a imagem da cadeia alimentar. Quando se fala da cadeia alimentar, a gente vai ter o quê? O produtor, o consumidor primário, o secundário, o consumidor terciário, o consumidor quaternário e os decompositores. Quando se fala dos produtores, galerinha, a gente está falando ali das plantas. Essas plantas ali irão ser consumidas justamente pelos herbívoros, que a gente chama de consumidor primário. Quando esses herbívoros eles comem, a gente vai ter os carnívoros, que são os consumidores secundários. Como você pode observar aí, tem consumidor secundário, terciário e o quaternário. Depois que tudo isso acontece, é lógico que o ser vivo ele tem o seu ciclo de nascer e de morrer. Quando se morre, na natureza, nada se perde, tudo se transforma, é onde entra a ação dos decompositores. Os decompositores, no caso dos fungos e das bactérias, elas irão decompor aquela matéria orgânica, produzindo outro tipo de material. E quando se fala justamente das cadeias alimentares, a gente tem as relações dos organismos que são autotrófos, ou seja, o que é o organismo autótrofo? Vai ser aqueles que irão produzir o seu próprio alimento. Já os heterótrofos são aqueles, na realidade, que irão precisar ingerir o seu próprio alimento para que o seu organismo ele possa ter ali uma vitalidade. E quando se fala dos produtores, olha que legal. Os produtores eles vão ser os seres que são autotrófos, ou seja, são aqueles que fabricam justamente o seu próprio alimento através da fotossíntese. Quando a gente fala da fotossíntese, a gente tem que lembrar ali do reino plantae, ou seja, os vegetais. Já os consumidores são os seres que são o quê? Heterótrofos, ou seja, vão ser aqueles seres que não produz o seu próprio alimento. E por isso eles têm aquela necessidade de buscar outros seres e a energia para poder sobreviver. Quando se fala dos decompositores, olha que imagem legal que está aí na telinha. No caso é de um fungo. São aqueles que irão se alimentar da matéria orgânica em decomposição. Isso daí para obter nutrientes e energias e com isso irá contribuir para a reciclagem das matérias que são orgânicas. Como exemplo da cadeia alimentar, existente no ecossistema ali marinho, a gente vai ter o manguezal, que neles podemos considerar, por exemplo, lá no manguezal, quem seria o produtor no manguezal? O mangue vermelho. Quem seria o consumidor primário lá no manguezal? O caranguejo que vai se alimentar de suas folhas. Já os consumidores que são secundários, no caso eles são que carnívoros, que vai ser a ave, o guará, o guaxinim, que irão comer os caranguejos. E agora a gente vai falar um pouco sobre os fatores que são abióticos. Já os fatores abióticos são elementos não vivos do ambiente, porém, eles irão afetar
os organismos vivos da biota. Esses alimentos ali, no caso, podem ser físicos ou químicos. Os fatores físicos são aqueles que irão constituir justamente o clima, galera. O clima ali do ecossistema que a gente vai determinar principalmente pela radiação solar que chega à Terra. Olha só que legal essa imagem que eu coloquei do Sol. O Sol, na verdade, ele está ali, ó, jogando a radiação, a luz. Por quê? Aqueles produtores, eles precisam da luz para poder produzir o seu próprio alimento. E quando se fala desses fatores que é abióticos, no caso do Sol, as radiações, além de proporcionarem a luz, ela vai ser fundamental para que ocorra justamente a fotossíntese. É na fotossíntese que a gente tem o quê? A produção de alimentos pelos organismos que são autótrofos, que também irão influenciar na temperatura da Terra, que é uma condição ecológica decisiva aí para a vida na superfície terrestre. A temperatura, na verdade, ela influencia vários fatores climáticos, tais como ventos, umidade relativa do ar e também a pluviosidade. Agora bora falar um pouco aí do manguezal. Olha só que legal, fatores físicos em um ecossistema. No caso ali do manguezal, existe uma variação das marés, que é um fator que vai afastar bastante a vida dos organismos que existem ali. Lá na alta maré, os terremotos, no caso, os terrenos, terremoto não, terrenos, eles irão ficar alagados e com a maré mais baixas, eles irão ficar expostos. As plantas que irão viver naquele manguezal, é claro que elas vão ter raízes que são adaptadas para fixar bem ao terreno lamacento, que são as raízes escoras, que ficam expostas aí na maré baixa, como na imagem que vocês podem observar aí na telinha. Bom, os fatores químicos, eles são representados também pelos nutrientes que estão existentes. Destacam aí, quando se fala dos fatores, que é químico, galerinha. Os sais minerais, nutrientes importantes e essenciais para garantir a sobrevivência dos organismos. Por exemplo, a gente tem ali de fatores químicos os fosfatos que irão desempenhar um importante papel para a formação dos ácidos nucleicos que, além do magnésio, que irá participar ali da clorofila. E é lógico que a gente tem também os ciclos que são biogeoquímicos. Quando eu falo desses ciclos, eu estou falando do ciclo do nitrogênio, do oxigênio, do carbono, que irão contribuir para a reciclagem dos nutrientes e o fluxo de energia para a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas. Olha só, galerinha, hoje eu falei um pouco sobre seres bióticos e seres abióticos. E posso agora perguntar para vocês, qual seria aí a diferença dos seres que são bióticos e abióticos? Só é você falar, ó, seres bióticos são todos aqueles seres que têm vida. E os seres abióticos? São aqueles seres que não têm vida, mas eles são essenciais para a manutenção da vida na Terra, quando se fala do Sol, quando se fala da água, quando se fala também dos minerais. Olha só a questão da cadeia alimentar quando a gente fala dos produtores. Para que um produtor ele produza ali o seu próprio alimento, ele vai precisar, ele vai necessitar justamente desses fatores que são abióticos, ou seja, a água, o gás que a gente chama de dióxido de carbono, os minerais e através da luz, que lá na química a gente chama de fotólise, o que é que vai acontecer? Eles irão produzir o seu material orgânico, que a gente chama de glicose, irá produzir também oxigênio, que vai ser liberado, e o vapor de água. Quando eu falo assim do vapor de água, é bem legal que quando você está em uma rua, que a temperatura está acima ali dos 40 graus Celsius, aquela sensação térmica que você não aguenta mais, e de repente você vê uma árvore. Aí você diz, peraí que eu vou para aquela sombra daquela árvore. Aquela árvore dali, ela está justamente realizando a fotossíntese. Ela não está só produzindo o seu próprio alimento, não. Ela não está só produzindo oxigênio, mas também um vapor de água.
e esse vapor de água faz com que aquela temperatura, aquela sensação térmica, ela diminua. Bom, eu vou ficando por aqui e aí a gente se encontra na próxima aula do EducaPE.